Dentro de todas as situações do conhecimento, da procura pelo tratamento, da disponibilidade da medicação, Sim. né, ainda o mais importante seria a profilaxia, seriam os cuidados que as pessoas teriam que ter para evitar a doença, né? E a gente sabe que uma das principais formas de evitar a doença é o uso dos preservativos. E uma coisa que eu tenho observado, que as campanhas contra a AIDS, elas não estão aumentando. Elas diminuíram, pelo menos ao meu modo de ver, como uma população, parte da população, eu não vejo aquelas campanhas mais. E aí eu pergunto para o senhor, hoje, 1º de dezembro, daqui a alguns dias, damos início aí ao verão, que aí a gente já começa praia, curtição, aquela coisa, exploração do corpo, explora-se a sensualidade. A propaganda na TV, o governo incentivando o sexo seguro. Isso aí eu observo, esse tipo de propaganda. Teria que já estar acontecendo essas propagandas sobre, ainda que nós não concordemos, porque não é o estilo de vida que nós escolhemos para nós, principalmente porque somos cristãos e o Brasil é um país cristão. Nós entendemos que o sexo fora do casamento... O sexo seguro é o sexo dentro do casamento. Exatamente. Deus não uma camisinha. Estabeleceu o sexo seguro e criou o casamento. Mas essas campanhas, ainda assim, por causa desta cultura, elas não já deveriam estar a todo vapor ou ao menos não terem parado, doutor? Não, eu acredito que essas campanhas publicitárias, elas deverão ter uma intensidade maior, porque inclusive associado ao vírus do HIV, existem as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Nós temos observado um aumento assustador do número de sífilis entre os nossos Fizemos uma entrevista aqui falando sobre isso, e entre jovens, pré-adolescentes. Justamente. Hoje o sexo está muito liberado. Crianças ou adolescentes na faixa de 13, 14 anos já têm atividade sexual. E existem casos, inclusive de adolescentes na faixa de 12, 13 anos, portadores do vírus do HIV. Os sintomas que eram sintomas característicos, né, os primeiros casos descritos foram um tipo de um tumor, de um câncer, né, que é raro entre os indivíduos jovens, que era o sarcoma de Kaposi, que é uma lesão de pele. Tipo umas manchas? Umas manchas escuras. Certo. Né? Agora, a gente sabe o seguinte, o que a gente tem que chamar? Tem alguns critérios do CDC, que é do Conselho de Doenças Infecciosas Americana, tem uma mudança desses conceitos a nível americano. Os sintomas principais que a gente sabe, por exemplo, as infecções de repetição, ou infecções do DST, das doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes e repetidas, infecções pulmonares, às vezes uma febre que tem que se esclarecer e não se acha a causa. Né? Uma coisa importante na evolução da doença, um emagrecimento importante, quadros de diarreia crônica sem uma explicação, são todos sintomas da AIDS. Sucessivas doenças também, né? Porque como baixa imunidade, sucessivos quadros ali gripais e etc. também? O que acontece, por exemplo, numa certa fase, aumento dos gânglios, né, que a gente chama de linfadenopatia. O que acontecia anteriormente era o seguinte, as pessoas morriam muito por causa das infecções oportunistas. Principalmente a reativação da tuberculose. Então, as pessoas que estão acometidas com quadro de tuberculose, tem que ser pesquisado o HIV. O que estava acontecendo? Morriam pelas infecções oportunistas. Hoje, com a vigência do tratamento, existe o tratamento, e deixar bem claro, o tratamento não cura, ele reduz a carga viral. Ele melhora a imunidade dos indivíduos, mas falar que cura, não cura. O indivíduo ele pode ficar com a carga viral negativa, mas ele não está curado. Se ele parar de tomar medicação, pode inclusive haver uma explosão dessa carga viral, piorar, reativar. O efeito rebote mesmo. Então, as pessoas que morriam com a infecção oportunista, hoje estão tendo uma qualidade de vida maior. Né? Doutor, sobre essa questão aí, então, do tratamento, né, a gente sabe que tudo é uma questão da evolução.
algum tempo ali atrás, os coquetéis eram vários comprimidos, várias ações, e aquilo ali traziam até outros males ali. Agora a gente vê aí, é um comprimido quase que diário aí, né, para quem está fazendo esse controle. O que há de novo, o que há de cuidado hoje no tratamento da doença da AIDS? Quando se fala em tratamento, eu me lembro de uma frase do Cazuza, que teve Brasil o problema foi o ícone né, da expressão da doença. Quando ele falou, no início do tratamento, ele falou uma frase interessante que eu não esqueço nunca. Quando eu tomo essa medicação, eu sinto a sensação de um cachorro bravo no peito. Os efeitos colaterais das drogas iniciais eram muito intensos. As pessoas não tinham tolerância. Olha. Hoje, como você mesmo disse, Serginho, é um comprimido só, mas é uma associação de 3 medicamentos em um só. Os efeitos colaterais ainda existem. Sim. São muito menores. Esse uso desse medicamento propiciou uma redução da carga viral, uma melhora da condição da imunidade dos indivíduos e uma redução das infecções oportunistas. Mas eles não são isentos de medicamento, não são isentos de efeitos colaterais. Então, por exemplo... Mas diminui-se bastante, diminui, mas né, hoje as principais causas de complicação são doenças cardiovasculares. Por quê? Esses medicamentos aumentam o colesterol, aumentam o triglicérides. Olha. Né? Que podem se ele atacasse, ele vai matando o seu corpo de uma outra maneira, vai atacando de outras maneiras. Nesse caso, ele interfere na produção de arteriosclerose, que pode levar à obliteração das coronárias. Então, a chance dos indivíduos terem doença coronariana é muito maior. As doenças, ou os efeitos colaterais da psicose, né, dos medicamentos, que afetam, às vezes, os indivíduos que trabalham à noite, são todos efeitos colaterais de uma droga. Então, quando a gente fala que melhorou a condição de tratamento, melhorou, mas não curou o indivíduo. E ele também não está isento dos efeitos colaterais da droga. Hoje... Desculpa, pode ir. Eu queria perguntar sobre essa questão da gente ouvir, o vírus fica incubado. Quanto tempo? Como que a pessoa pode saber se tem? Existe isso mesmo, é mito, é verdade? Por quanto tempo? Como saber, se eu fizer um exame, eu já vou saber se eu tenho ou não, ou ele só vai reagir depois de um determinado... Como que funciona isso, doutor? O problema é o seguinte, o vírus ele se multiplica dentro de uma célula, que são os linfócitos, né? E ele tem, às vezes, um mecanismo de se proteger contra a ação do organismo, contra o estado imunológico. Quando a gente faz um exame, muitas vezes o período de incubação pode ser um pouco mais longo, a gente tem uma latência, uma janela imunológica que pode durar até 180 dias, sim. Mas o indivíduo já está contaminado com o vírus. Se você já é detectado, ou não? Sim, se você fizer os exames, você pode detectar. Tanto que quando a gente tem acidente biológico, a gente que trabalha na área de saúde, muitas vezes a gente pode furar o dedo. Sim. Né? A gente faz esse exame para avaliar se a gente está contaminado ou não. Não dá tempo de você saber, mas você, ao fazer esse exame, sabe se o indivíduo é contaminado e você é contaminado. Você tem que fazer uma sequência. Por esse motivo, a gente faz um tratamento profilático, mesmo não sabendo, durante 28 dias com a medicação, para proteger ou impedir a replicação viral que ela está se constituindo. Então, as pessoas que tenham, teoricamente, no grupo de risco, elas têm que estar atentas a isso e fazer constantemente os exames. O que acontecia antigamente, as pessoas elas escondiam que tinham o vírus. Sim. Porque no início, o maior grupo de risco era o dos homossexuais, né? Sim. Hoje a gente sabe que não é mais, são heterossexuais. Bom, ainda existe essa cultura, né, das pessoas tentarem negligenciar um amigo, um familiar que é soro positivo, né? Mas reduziu-se muito, justamente até pelas divulgações, pela própria evolução cultural das pessoas. Agora, hoje a gente sabe, e tem que deixar muito bem claro isso, que a transmissão do vírus do HIV é através da via sexual e da via sanguínea, né? Os usuários de droga,
né? Saliva, não. Justamente. O que acontece? Antigamente, tinha muito esse problema. A pessoa não queria ter contato com o portador do vírus, porque achava que pegar na mão da pessoa, né, um comprimento, passava o vírus. Não. Saliva, suor, nada disso transmite o vírus, porque o vírus ele precisa da célula para replicar. Então, na saliva, no suor, sim, a gente tem uma condição de celularidade muito baixa, então não tem essa necessidade. A incidência é mínima, comprovado. Entendeu? Só se tiver uma ferida aberta na boca e tal. E isso, a gente né? Tem que também deixar muito claro, porque é o seguinte, é um problema muito importante dentro do hospital, nas pessoas que trabalham e que sofrem um acidente com um portador. Mesmo um acidente de agulha num portador do HIV, a chance de transmissão é de 0,01%. As pessoas não sabem disso e a gente tem que lembrar que muitas vezes, muitas relações repetidas e a principal forma de transmissão do HIV é o coito anal. Sim. Olha. Que chega a 6% nos indivíduos portadores do HIV. Quando o Serginho falou a questão ali da boca, aquele machucado na boca, por causa do sangue, isso pode transmitir, doutor? Sim, se você tiver contato com o sangue de uma pessoa contaminada, a chance é maior. Tomar no mesmo copo, mesmo com a boca machucada, alguma coisa? Aí... Não, porque saliva, né? O sangue aí também pode transmitir, mas é pequeno, é como se fosse um acidente de agulha que o senhor falou, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.